Um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações, agradecer a vocês esse retorno do canal. Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo. Caso você não curta o conteúdo, você pode estar dando dislike. Mas você que curte o conteúdo do Papo Folheiro não tá inscrito, se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações. No vídeo de hoje, cara, vai ser, acho que, um dos melhores temas no qual esse canal está abordando nestes 6 anos de canal. E eu quero que você fique bem atento, né? Mas antes de eu começar esse conteúdo, eu quero te convidar, aqui mesmo no YouTube, né, e no canal BH para Todos. É um canal que abrange vários assuntos importantes, muito bacana, né, que trata da sociedade como um todo, né, e esperamos, né, Gessimar, meu amigo Gessimar, que em breve, num futuro bem breve, a gente possa abordar também o assunto torcida organizada nesse BH para Todos, beleza? E sem mais delongas, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, parte dele, e para que vocês tenham ciência, mais ou menos, o que acontece nesses julgamentos de torcedores organizados, ou melhor, de cidadãos que estão em ambiente que acontece um delito, né, um delito grave. E a gente vai ver essa pressa, né, das autoridades de dar uma resposta imediata, aquilo que a gente chama de resposta para a sociedade. Isso aí pode acabar com vida, né? Então se liga nesse vídeo aí. Pense os senhores, se a acusação... Eu comecei a fazer matemática na cabeça. Excelência, eu faço júri toda semana. A acusação, semanalmente que eu faço um júri, a acusação pede a condenação de alguém sem perícia no processo, só com prova testemunhal. Porque a testemunha disse isso, a testemunha falou que era culpado. Se uma acusação tivesse uma perícia papiloscópica falando, é ele, é a rainha das provas, é prisão preventiva no outro dia, nunca mais sai e no júri está indefensável. Pode a defesa virar piruleta, pode fazer o que quiser. Acabou. Caixão e vela preta. Não existe defesa. Não existe defesa. Tem uma garrafa, igual um seriado, CSI. Tem uma garrafa, tem uma digital. Pega essa digital e a digital fala que é do Demetrio. Tem como defender o Demetrio? Não, acabou. Demetrio, eu não vou, Demetrio, mentir pro jurado que a perícia está errada. Ah, olha só, existe a possibilidade da perícia ter errado. Existe a possibilidade da perícia ter errado. Disse que a Emma seria a rainha das provas. O júri seria inteiro com a acusação falando, não temos o que discutir. Não é prova testemunhal, não é uma testemunha que viu, é uma perícia que disse que foi o Demetrio. Não tem discussão em cima disso, não haveria. Os senhores iriam condenar de forma unânime se houvesse uma perícia que dissesse que a digital dele na garrafa, que a digital da garrafa era do Demetrio. Não precisa de testemunha nesse processo, não precisa de promotor, não precisa de advogado. Acabou, a perícia falou, acabou. Foi você, não se discute. Por que eu estou alertando o senhor disso? Eu tenho essa perícia. Eu não acreditei quando eu olhei. Eu falei, esse cara vai a júri com a perícia falando que não é ele. O que eu fiz? Dispensei todas as minhas testemunhas. Eu não preciso fazer esse júri. Eu não precisava estar gastando saliva aqui. Não precisava ter gastado dinheiro nos cofres públicos. Os senhores não precisavam estar aqui. Eu tenho certeza que não é o Demetrio. Por quê? Porque a perícia falou que não é o Demetrio. Não se discute com perícia. Eu preciso aplaudir
a Polícia Civil de Minas Gerais. Em especial, qual que é o nome do policial? Paulo. Coloca o policial Paulo lá para mim. Olha esse cara. Melhor investigador desse caso. Policial Paulo merece um troféu. Vejam a expertise, a sensibilidade desse indivíduo. O cara chega no bar, ele vê um corpo morto, infelizmente. Ele vê um morto, isso aqui é tribunal do júri, isso aqui é só desgraça mesmo. Infelizmente, o tribunal do júri é só lágrima, é só dor. Ele chega e ele vê uma garrafa, a testemunha fala, o cara que puxou o gatilho na vítima estava tomando essa cerveja. Sabe o que o policial faz? Ele esquece do mundo, e fez muito bem, e ele vem e cola na garrafa. A minha preocupação era apenas com a garrafa, para ninguém encostar nessa garrafa, para ninguém adulterar, porque aqui está a prova do autor do crime. Chega a perícia, lacra a garrafa, cuida da garrafa e vai para a perícia. Olhem que perícia maravilhosa, padrão CSI. O que ele falou? Ele falou o seguinte, eu encontrei uma digital perfeita para fazer um exame nessa garrafa. Sabe o que ele faz? Ele pega um material, igual no filme mesmo, ele pega um material que é meio emborrachado, argiloso, e ele tira nesse material a digital. Esse material é guardado e nunca mais adulterado. As marcas que ficam ali são para sempre. Por quê? Porque esse material vai ser usado para fazer comparações. Daqui 30 anos, ou seja, nós vamos absolver o Demétrio, a polícia vai voltar a investigar, vai achar o verdadeiro culpado, vai falar para o verdadeiro culpado, põe o dedinho aí, nem tocar piano que a gente brinca, é tocar piano. Toca piano aqui. Aí eles vão pegar e vão comparar e vai falar, cara, é você. Falou que é você. Aquela perícia falou, eu tô com material aqui do atirador. Me tragam um culpado que eu digo se é compatível. Põe o outro movimento lá pra mim. Chega no Demétrio e fala, Demétrio, você é inocente? Eu sou inocente. Você é inocente? Eu sou inocente, o Demétrio falou. Então toca piano aqui, vamos ver se você tem coragem. É mais ou menos chegar pro cozido e falar assim, você tá bêbado? Não tô. Você não tá bêbado? Faz o bafômetro. O cara fala, me nego. Por que nem vou fazer o bafômetro? Aí o policial vai olhar, levanta, anda, para ver se tem características de estar bêbado. Eu anotei o que o doutor advogado falou. Ele falou bem assim, já voltamos lá, ele falou bem assim, sabe por que eu sei que é o Demétrio? Porque ele tem as características do culpado. Ele tem as características... Sabe o que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte, o Demétrio não fez a perícia, o Demétrio não fez o bafômetro, mas o policial falou, Demétrio, sai do carro e anda. Você está com características de estar bêbado. Mas pera lá, o cara soprou o bafômetro, nem precisa descer do carro. Assoprou o bafômetro falou que está bêbado, está preso. Assoprou o bafômetro falou, não está bêbado, não desce do carro. O que o advogado está querendo é que o Demétrio faça o bafômetro, dê negativo, desça do carro e ande na linha para ver se não está cambaleando. Pelo amor de Deus, porque ele é negro. Não era digital de ninguém que foi investigado. Todo mundo que eles investigaram não deu positivo na perícia. Deu negativo também para o Demétrio. Por que o Demétrio está aqui e os outros não? Deu negativo para 17 pessoas. O Delby não está aqui porque o Delby era amigo da vítima e era testemunha. Deu negativo à perícia, não precisa trazer o Delby. Mais ninguém ali tem apelido de pipoca. E talvez mais ninguém ali seja negro. Vocês estão entendendo? Que é mais ou menos um exame de DNA. Eu estava conversando ontem com eles na janta e eu pensei, cara, lembrei do programa do Ratinho. Já assistiram o programa do Ratinho? Não tinha aquela brincadeira do DNA? O programa do Ratinho é o seguinte, olha só. É o seguinte. Compadre. Pois bem. Lembrando hoje, dia de São Jorge, dia 23 de abril, né? Conhecido também como Ogum, né? Então, que seja celebrado esse dia
para aqueles que acreditam e têm fé, né? Então, esse caso aí é um caso bem simples. Que isso, Tomé? É um caso bem simples de você decifrar com a verdadeira intenção de chegar a julgamento. Isso o advogado fala com grande propriedade. E serve também para parâmetros para outras torcidas que encontram-se no mesmo caso de julgamento, tal. Então, fica bem explícito a necessidade de afirmação, né, de uma procura de um culpado, ou melhor, da procura de um culpado, né, onde a gente fala aqui que às vezes você não é do caô, às vezes você não tem uma mente assassina, mas se você estiver no meio desses que o fazem, fatalmente você será enquadrado como os outros. Esquece torcida. Eu não mencionei o nome do torcedor, né? Nós temos, né, o advogado não menciona o nome do torcedor, mas a gente não menciona a torcida organizada do qual ele é, porque tão pouco importa a torcida que ele é. Pode acontecer na torcida A, na torcida B, na torcida C, para que não haja aqui um pré-julgamento de muitos que assistem o canal de que o Tomé puxa a sardinha pro lado A ou pro lado B. No funk eu puxo a sardinha pro lado A, né? Enfim. Um típico caso no qual alguém foi alvejado com uma arma de fogo, veio-se a óbito, né? E imediatamente, né, a gente não faz vamos dizer assim, eu faço uma meia-culpa, na qual a gente não sabe em que circunstâncias torcedores foram pegos, né? Mas esse torcedor, em especial, ele é indiciado, né, e acusado como o autor dos disparos. Por que essa coisa que o advogado fala de testemunha, que ele dispensa testemunhas mediante a uma investigação? É o que a gente fala. É o que o canal fala há 6 anos. Muito fácil você chegar lá e fechar as portas da organizada e o culpado continuar na rua cometendo delitos. É o que a gente fala aqui no canal. Mas se a gente for bem lembrar, a justiça ela não é só branda para a torcida organizada. Porque na torcida organizada nós vamos lembrar aqui o caso. Mas vou rebobinar essa fita. Muita gente não sabe o que é rebobinar uma fita, mas aqueles mais cascudos, no qual pegava as fitas, né, cassete nas suas locadoras. Se você devolvesse sem rebobinar, você pagava uma multa, né? Rebobinar era mais nada menos que voltar ao início, né? Voltar à cena, né, na qual a gente quer falar. Tá rolando funk aqui. O baile do Borel que eu conheci alguém com a boca. Vamos lá. Para dar uma quebrada, não estou debochando do caso, preste bem atenção. Para dar uma quebrada, para não ficar uma coisa tão séria, já que já é muito séria. E aí, eu falo isso, investigar dá trabalho, pegar pistas dá trabalho. E a Polícia Civil de Belo Horizonte, ela não, né, de Minas Gerais, ela não deixou de fazer o seu serviço com excelência. No qual o advogado aí repete que uma testemunha ocular diz, o cara que deu tiro estava bebendo nessa cerveja aqui, que deveria ser uma long neck, né? Imagino eu, o cara sendo escoltado por uma moto, desce um pouco antes, a moto passa, e ele vem beber a cerveja, no qual ele bota a cerveja na mesa e blá, 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 sobe na moto e mete o pé.
Eu tô falando isso. Não sei se foi assim que aconteceu o caso, mas pelo que ele fala, você vai fazer o lúdico na sua mente. O lúdico que vem à minha cabeça é essa cena. Torcedores, rivais, num bar, e ele com uma cerveja. Bota aqui, não tira e blá 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 blá, arrebenta. Sobe nessa moto e vai embora. Eu estou falando. Não sei se a fuga de quem deferiu os tiros foi de moto. Eu estou falando. O lúdico, quando eu fecho os olhos e escuto o que o advogado fala, é essa coisa que vem na minha cabeça. O policial civil já isola a cena na qual está aquela garrafa e não deixa que ninguém toque até que chegue a perícia. Né? A perícia recolhe aquela garrafa, né? E mediante isso, faz lá, né, a sua perícia com as digitais e verifica-se que um desses presos que está sendo indiciado não são as suas digitais. Espera aí. Então por que esse cara está sendo levado a júri? Se foi comprovado que ele não é o autor dos disparos, ou melhor, ele não é a pessoa que estava com aquela garrafa. E aquela garrafa foi deixada pelo cara que efetuou os disparos, pela uma testemunha ocular. Então, muito mais do que essa testemunha ocular dar as características de quem deu o tiro, vale muito mais a perícia. Vocês vão ver onde é que eu quero chegar. Não tem um texto, tá? Não tô com texto nenhum aqui. E te digo, o vídeo tem 19 minutos. E eu não assisti os 19 minutos. Tá? E um advogado totalmente competente, no qual ele pode acionar depois, junto com o seu cliente, o Estado, por estar levando ele a júri, mediante provas de que ele não foi a pessoa no qual bebeu naquela garrafa. Nenhum dos que foram investigados foram detectados, né, reconhecidos pelas suas digitais na garrafa. Mas quem falou que a garrafa foi utilizada pelo cara que fez os disparos é uma testemunha ocular. Vou mostrar os dois lados da moeda. O advogado, ele entra numa zona, na qual é sumário. O que é sumário? Bateu as suas digitais, presta atenção, bateu as suas digitais da garrafa com as suas, uma testemunha ocular falou que a garrafa era do quem desferiu os tiros, então sumariamente você seria culpado, acabou a mamata, né, de estar na rua, acabou a sua liberdade, você vai ficar preso, né, e vai responder pelo crime de homicídio. E aí o advogado fala, se mais vezes as decisões dos jurados, a decisão da justiça fosse baseada através de investigação, através de perícia, muito mais vezes pessoas que não são culpadas e se tornam culpadas, né, e são julgadas culpadas, estaria mais livre, né? Seria feito mais justiça. Tá, eu entendi. Aí estamos falando aqui de um caso de torcida organizada, por onde a gente não precisa citar o nome da torcida, até mesmo porque não faz diferença. Tem que ser usado pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ponto. Então, eu como um canal que fala de torcida organizada, e aqui eu sou avesso a qualquer tipo de covardia, isso desde o início, né? Fogos, viva São Jorge. E a gente fica observando que muito mais vezes agora, ou melhor, muito mais vezes de tempos pra cá, a coisa vai se afrouxando com a tal audiência de custódia, onde, agora sim, rebobinamos, temos aquele caso da emboscada em São Paulo, né, que o jogo era Corinthians e Santos, se eu não me engano. A torcida de São Paulo vai fazer uma emboscada
com a torcida do Corinthians, e um integrante fica para trás, e esse integrante, ele é espancado, pauladas, barradas de ferro, e aí um integrante de uma torcida organizada do Corinthians monta nesse rapaz que já está desfalecido no chão e desfere socos na cara, bate a cabeça do cara no chão, e esse cara vem a óbito. A polícia chega, rende esse cara que está desferindo socos. O policial testemunha ocular, não só ele, como a câmera que está acoplada no seu uniforme, vê a cena. E no dia seguinte, na audiência de custódia, esse torcedor é liberado, porque a justiça entende que não se sabe qual pancada levou esse rapaz a óbito. Será que foram os socos que esse rapaz tomou desse rapaz que estava montado? Então não tem a precisão, libera o cara, porque não sabe se foi se o cara matou. E aí o caso, ele é praticamente engavetado. Uma perícia para esse caso, onde 20 bateram no rapaz com barra de ferro, é muito mais complicada do que essa dos disparos de arma de fogo. Correto? Correto. Então preste atenção, agora que vem a cereja do bolo, uma má vontade em determinadas situações. Essa perícia de BH, essa Polícia Civil de BH, né, de BH não, de Minas Gerais, desculpa pela falha, ela se empenhou em descobrir quem é o assassino. Quando faz uma perícia de coisas que estão no entorno e não se acredita somente em testemunhas oculares. Mas aí, nesse caso de São Paulo, não foram testemunhas somente oculares, foram materiais de câmera. Então acho que teria que ter sido uma coisa mais a fundo para você achar realmente o culpado, né? Tomé, onde é que você quer chegar? Que em tudo no território nacional, seja ele de torcida organizada ou não, há 2 pesos e 2 medidas. E o que a gente tem que observar é que nós estamos incluídos nesse universo de torcida organizada, estamos sujeitos a isso aí. Você que não briga, você que não dá tiro, você que não dá barrada de ferro, mas você está inserido neste contexto e onde acontece um óbito, você tem grandes chances de ser indiciado se não pegarem ninguém em flagrante. É o famoso com quem porco se mistura, farelo come, né? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem és, né? Se você anda no meio de assassinos e acontece um óbito naquele meio aí, naquele universo, você vai ser indiciado também, porque o Joãozinho é assassino, né? Já foi preso por homicídio, fulano por tentativa de homicídio, fulano por agressão do sei lá, e aí você não fez nada e tá no meio daquela rapaziada? Não, você deve fazer alguma coisa também. Deve fazer alguma coisa. E aí vem, fulano falou, fulano estava na cena e falou que ele deu tiro. Para isso, existe a Polícia Civil na incumbência dessa perícia para descobrir realmente os verdadeiros culpados. Ele cita muito bem, esse advogado, um exemplo maravilhoso, que é a lei seca, por exemplo. Tu tá dentro do seu carro, você é parado, encosta. Lei seca não é para verificar documentos de carro atrasado, não é para isso. É para saber se você bebeu, está alcoolizado, você está embriagado ou não.
E o cara sobra o bafômetro e dá negativo. Não, ele não bebeu. Não bebeu? Mas desce do carro, desce do carro. Anda nessa linha aqui. Peraí, cara. Já deu que eu não bebi. Pra que eu tenho que andar aí? Eu posso ir na labirintite e não conseguir andar em cima da linha? Então onde eu quero chegar? Você aí, cara, que vai porque o amiguinho vai, se mete porque o amiguinho se mete e tal, começa a repensar os seus valores e os seus princípios para saber se você, mediante a educação que teve, a família que tem, né, pai, mãe, avós, mulher, filhos, você está inserido naquela cena, uma cena onde passam e vão dar tiro em alguém, onde vão de moto dar tiro em alguém, onde pegam barras de ferro e batem até massacrar, né? E se você puxar isso aí, já virou no Brasil todo, né? Aqui no Rio de Janeiro deram uma puxada no freio de mão devido às torcidas quererem voltar para a arquibancada, mas o problema não é você voltar, é você se manter. E uma coisa muito, muito simples, que é a má vontade com torcida organizada. Por quê? Porque em casos que não são de torcida organizada, que é assassinato, alguma coisa, você vê a polícia se empenhando para saber quem foi. Muitas das vezes, eu vejo muito esses programas assim, né? O cara mata a mulher, comete feminicídio, mas acha que está passando batido e vai no próprio enterro da mulher, abraça a família e chora. E ele ocultou o corpo, ele ajuda a procurar o corpo que ele ocultou, e aí ele atrapalhando as investigações, levando para distante, e lá na frente descobrem que o corpo não está lá onde ele falou, está em tal lugar e que foi ele que matou. Mas a polícia se empenha para descobrir esse crime. E existe crime de maior poder ofensivo, isso existe, é uma escala. E por que não em torcida organizada não se correr atrás dos culpados e pararem com essa coisa de correr atrás de torcida organizada como instituição? Então, primeiramente, eu quero dar os parabéns a esse advogado, né? Até acompanhei ele um pouquinho, vi lá no Instagram, no YouTube, desculpa. Ele tem outros casos, que ele fala de outros casos, sem ser torcida organizada, muito bom, advogado, diga-se de passagem, né? Não vou citar o nome dele também, como não estou citando o nome do torcedor, mas ele cita, para que não fale que o Tobé falou, não estou falando, estou comentando o que saiu. E esse vídeo retirado do canal desse advogado, tá? Que é para você refletir aos seus valores, refletir o seu verdadeiro papel dentro da torcida, refletir o seu papel na sociedade, essa sociedade que você faz parte, não adianta, eu sempre falo isso, eu vou citar esse exemplo o tempo todo. O pãozinho que o cara que não gosta de organizada, que não gosta de torcida, é o mesmo preço do que o cara que curte torcida organizada. Você paga a mesma coisa de um advogado, você paga a mesma coisa, a não ser que você vai, né? E aí, eu digo, você paga a mesma coisa na mesma padaria. Né? Porque se você mora aqui na Congonha, você paga 50 centavos de um pão francês. Mas se você for lá pro Estácio, você já paga R$1. E não é o mesmo pãozinho, mas é da mesma né? Da mesma receita, tal, né? Farinha de trigo, né? Maçã, aquela coisa do pão. Mas você pode pagar muito mais caro num pão do Mayhem, né? Do Mayhem, que é o Capitão Fábio do Tropa de Elite. Ele tem a padaria dele, ele fala, vamos comprar pão. E tem pão caríssimos ali, se você for ver pela ótica de pão. Mas são pães que tem vários, né, atrativos, né, vários ingredientes e tal. Então começa a pensar, né, no que você está fazendo, começa a pensar na sua realidade, começa a pensar se você está sendo verdadeiro com você, porque isso aí pode custar a sua liberdade, pode custar parte da sua vida, beleza? O cachorro quer passar para lá e vai derrubar o bagulho ali. Quero convidar você a ser membro anual do canal, né? No 21 97014 2264, 21 97014 2264 é o meu zap, você pode estar aí me contactando.
E agora que tem muitos campeonatos, né? Já tivemos Libertadores, né? Na terça-feira, foi isso? Né? No ponto facultativo teve Libertadores, o Flamengo empatou 0-0. Né? O Internacional estava perdendo de 3-0, empatou 3-3. Né? O Vasco empatou 0-0 pela Sul-Americana com o Lanús em casa. Né? E vamos ter hoje o Botafogo jogando hoje na Argentina contra o Estudiantes, né? Tentando aí, porque depois que jogar esse jogo fora de casa, né? Joga fora de novo, né? E depois joga os 2 últimos jogos em casa. É isso? Acho que é isso, alguma coisa assim. Você vai participar, você vai aprender muita coisa de torcida organizada, eu tenho certeza. Muito bacana, o grupo é muito bacana. Eu às vezes fico meio ausente por me aborrecer com certas situações, então eu não externo isso para a rapaziada, né? Porque eu não posso passar do direito de chegar e excluir do grupo, porque a pessoa pagou, né? E ela não é detalhista do que você pode e não pode fazer, porque não é uma ditadura, né? Existem regras, né? Mas são muito brandas, assim como toda a nossa justiça. Beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e